Essa é a parte 2 da aula 1 do nosso projeto Santinho. Se você não assistiu a primeira parte, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então agora chega de papear, bora filtrar e aproveitem bastante essa aula. Vamos embora! Vamos começar a montagem da ovelhinha, aplicando o rostinho aqui nessa parte branca da cabeça. Para esse processo, eu estou utilizando o pontinho palito. Esse é um ótimo pontinho para aplicação e sobreposições. Aqui a gente sempre utiliza a cor da linha do feltro que vai ficar por cima, tá legal? E se você tiver qualquer dúvida em relação a esse pontinho, eu também já ensinei ele aqui no canal, lembrando que a playlist de pontos de costura vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês. Eu gosto, ó, de entrar com a minha agulha sempre um pouquinho mais para baixo ali do feltro, no caso aqui do feltro nude, para que ele fique bem presinho na hora do enchimento aqui da peça. Então aqui continue seus pontinhos. Quanto mais uniforme o tamanho e a distância deles, mais bonita fica a sua aplicação. Vamos finalizar aqui o ponto de arremate na parte de trás, dando 2 pontinhos e cortando a linha. Para o bordado aqui da boquinha, eu vou utilizar o pontinho atrás, o mesmo pontinho que nós já utilizamos lá na primeira parte da aula, tá? Então, aqui eu vou seguindo, ó, a marcação e vou fazendo esse pontinho. A marcação do rostinho eu fiz da mesma forma que nós fizemos lá na primeira parte da aula. Se você não viu, volta lá na primeira parte para poder ver como a gente faz essa marcação. Então, aqui, ó, vou finalizar a primeira parte do bordado e vou repetir o mesmo processo do outro lado. Agora, junte a parte de trás da cabeça, faça o ponto caseado em volta e comece o enchimento. Na primeira parte da aula, eu já dei todas as dicas aqui de como fazer o enchimento das peças, é só você voltar lá e assistir, caso você não tenha visto. Então, aqui eu já diminuí um pouquinho mais o meu ponto, vou encher mais um pouquinho a peça, porque eu senti a necessidade, e vou finalizar aqui a minha costura, ó. A peça ela fica bem gordinha e bem estruturada. E vamos repetir esse processo aí de enchimento na franja, na parte de trás do cabelinho, no detalhe ali do pescoço. Só se atente lá na frente, algumas partes não vão precisar estar tão preenchidas. Para a orelhinha, só vou colar o detalhe rosinha aqui, ó, no feltro nude, vai ficar dessa forma. E agora vamos fazer aqui as patinhas. A patinha, ela vai ter a parte da perna e essa parte de baixo aqui do casco. Então, já colei um lado, vou juntar a perninha uma em cima da outra ali para me dar orientação e vou colar a outra parte do casco bem alinhada com a primeira que eu já tinha colado. Depois que a cola secar bem, você pode recortar o excesso do feltro nude de dentro. E aqui a melhor forma que eu encontrei foi fazer primeiro a costura do casco, né, com o feltro marrom, e depois a costura do feltro da perninha, tá? Porque aqui eu não vou precisar fazer aquela troca de cor de linha, porque é uma peça muito pequenininha. Então, eu finalizo aqui minha costura, dando 2 pontos ali no final, entro com a agulha na peça e corto a linha, como a gente já viu bastante aí na primeira parte da aula. Corto a linha e aí sim eu faço ponto caseado na perninha. Começo ali de um lado, ó. Na hora de finalizar essa primeira parte, eu pego o pontinho, um pedacinho do pontinho que eu fiz ali no casco do feltro marrom e travo a minha linha. Aqui eu já faço um pouquinho do enchimento do casco. Por ser uma peça bem pequenininha, ela exige bastante paciência aí na confecção. Aí, depois que eu enchi bem essa parte do casco, eu passo a minha linha ali pro outro lado, ó. Travo a minha linha, dando 2 pontinhos ali no mesmo lugar e sigo fazendo ponto caseado normalmente. E aqui eu vou finalizar o enchimento pela parte de cima e depois de finalizar esse enchimento, nós vamos aqui só fechar a costura e arrematar. A patinha ela vai ficar dessa forma. Agora, com todas as patinhas prontas, vamos fixá-las no corpinho. Então, é só um pinguinho de cola na pontinha, ó, posiciona ali na parte de baixo do corpinho. E vamos fazer o ponto caseado, começando pela parte de cima. E quando chegar na patinha, vamos fazer o ponto caseado de união entre partes. Eu me habituei a fazer dessa forma que eu tô mostrando para vocês aí no vídeo. Eu entro pelo feltro de baixo, saio na parte de trás, deixo a argolinha na frente e na hora de voltar eu volto com a agulha pelo feltro de cima, bem rente ao feltro de baixo e passo pela argolinha. Eu já ensinei esse pontinho aqui no canal também, e ele vai estar na playlist aqui na descrição do vídeo para vocês.
Em seguida, eu vou continuar o meu ponto caseado até o outro lado e vou fazer o enchimento da peça normalmente. Na hora do enchimento, atenção em algumas partes. Aqui na parte que vai ficar o detalhe do peito, ó, o enchimento ele é bem pouquinho e na parte de trás da cabeça também, ó, não é uma peça que vai ficar 100% preenchida, diferente da franja, do corpinho e da cabeça. Aqui no corpinho, ó, você pode moldar essas patinhas para elas ficarem mais voltadinhas para frente. Agora vamos colar aqui essas patinhas, né, que ficam em pezinhas. É só posicionar, colar e sempre esperem a cola secar totalmente, sempre pressionando, tá? Vamos agora colar esse detalhe do peito. Essas partes da ovelhinha, gente, eu vou mostrar parte por parte para vocês com a secagem da cola, porque eu acho muito importante. Então, eu fiz a primeira aplicação, pressiono até a cola secar totalmente, não soltem a peça antes disso. E depois eu venho fazendo, ó, a colagem de acabamento. Então, aplico a cola e aperto bem a peça uma contra a outra ali, ó, para ela ficar bem juntinha e espera a cola secar. Esse processo é bem importante para deixar essa ovelhinha com acabamento bem bonito. E ele vai se repetir aqui nas outras partes. Antes de colar a franjinha, ó, já posiciona a orelha. Depois de ver a posição certinha ali, é só aplicar um pouquinho de cola e colar essa orelhinha. Repita o mesmo processo do outro lado. E aí sim, vamos seguir com a colagem da franja. Então, você vai moldar ela ali um pouquinho, ó. Depois, vai aplicar a cola ali na região central dessa franja. Vai posicionar, vai apertar e vai segurar até a cola secar totalmente. Em seguida, nós vamos fazer a mesma coisa do corpinho, ver aonde vai precisar a cola, vai aplicando, vai pressionando e vai esperando a cola secar. Aqui vazou um pouquinho, então usei a tesoura para ajudar a colocar a cola para dentro. E vou fazer a mesma coisa ali na parte de cima, ó. Vou aplicar a cola, vou apertar e vou juntar ali essas duas partes. Com isso, gente, não tem como o acabamento de vocês não dar certo, tá bom? Aqui, ó, para os olhinhos, eu tô fazendo a profundidade. Eu vou passar com a linha aqui umas 2 ou 3 vezes, já é o suficiente, só para marcar mesmo esse fundinho do olhinho. Vou arrematar a minha linha dessa forma, ó, só passando com ela ali por dentro do feltro, porque ela já tá bem presinha. E aqui eu vou aplicar o olhinho de meia pérola, mas você pode colar olhinho resinado, fazer olhinho pintado, fica aí a critério de vocês, tá? Então, aplica a cola, posiciona ali, espera a cola secar um pouquinho e vai ficar dessa forma. Agora, vamos colar a cabeça no corpinho, também é uma parte bem importante. Façam com cuidado, com calma, tá? Com bastante paciência e com pouca cola sempre. Posiciona ali, pressiona, espera a cola secar. Aqui na parte de baixo eu senti a necessidade de aplicar mais um pouquinho de cola, vai sempre colocando aos pouquinhos, tá, gente? Pressiona ali, segura até a cola secar totalmente. De 1 a 2 minutos aí é um tempo bom para a cola secar, o acabamento fica perfeito. E vamos colar aqui o cabelinho, tá? Dá uma moldada nele, posiciona ali na parte de trás da cabeça para ver a altura, aplica a cola e vamos juntar esse cabelinho. Vamos repetir mais uma vez, gente. Pressiona até a cola secar totalmente. E aqui faça aquele mesmo esquema que eu já ensinei para vocês aí anteriormente de ir aplicando a cola e pressionando até ela secar totalmente, que a peça de vocês vai ficar com um acabamento super lindo e incrível. Para as bochechas da nossa ovelhinha, eu vou utilizar aqui a técnica da tinta de tecido. É só molhar o pincel na tinta, tirar o excesso em um papel toalha e dando batidinhas no local da bochecha e vai repetindo o processo até chegar ao tom de rosado aí que você desejar. Se você não tiver muita habilidade com a tinta, você faça um teste antes, vai treinando, tá bom? Aqui pro nariz, como é uma peça muito pequenininha, eu não recortei no feltro. Eu vou pintar também utilizando a tinta de tecido. Eu tô utilizando aqui o meu agulhão de boneca, porque eu já tenho esse agulhão aqui, mas você pode usar aí um palitinho de dente ou qualquer ferramenta que tenha uma pontinha bem fininha. Então, aqui eu vou desenhando o triângulo, ó, vai ficar dessa forma. E as minhas peças têm uma assinatura que é o pontinho de luz na bochecha. Então, para a bolinha maior, eu utilizo o cabo do pincel
E para a bolinha menor, eu utilizo aqui o meu agulhão de boneca, lembrando que é a ferramenta que eu tenho aqui, mas você pode usar qualquer outra que você já tenha aí. Aqui a nossa ovelhinha, ela não vai ter rabinho, mas caso vocês queiram fazer, eu vou deixar aqui uma sugestão. É só recortar um círculo de feltro, não tem um tamanho certo, passa o ponto alinhavo em volta, puxa a linha e depois arremata aí na parte de trás, porque aí ele fica um pomponzinho bem bonitinho e é bem fácil e rápido de fazer, tá? Ele fica assim, ó. Aí você cola na parte de trás, mas essa ovelhinha ela não vai ter necessidade de ter rabinho aqui nessa peça. Então agora vamos seguir com a montagem aqui do nosso São João. Comece posicionando a túnica no corpinho, vá puxando, vai alinhando aí as costuras. E aqui, se você quiser, pode aplicar um pinguinho de cola só para segurar a túnica aqui no lugar. Dá uma esticadinha ali para não ficar marcado. Na parte de trás também, mas é opcional essa aplicação da cola, tá? Então, agora vamos seguir posicionando a cabeça. Aqui você veja mais ou menos a altura. Se você quiser marcar com a caneta fantasminha antes de cortar, pode. Mas eu já estou muito habituada, então eu já corto direto. Então, aqui fiz a abertura, ó. Reparem que não é uma abertura muito grande, porque eu preciso que esse pescoço ele entre bem justinho na peça. Então, vá abrindo aos pouquinhos até o pescoço entrar bem justinho. Abra caminho na fibra com a tesoura. Depois, aplique a cola quente nessa parte de dentro, encaixe o pescoço e pressione ali até a cola secar, tá? Depois, limpe bem o bico aí da sua pistola e a parte da frente dela e vamos aplicar a cola na parte da frente ali da cabeça do pescoço e vamos pressionar ali até a cola secar totalmente. Aqui para os olhinhos, vamos fazer a profundidade, seguindo a marcação que nós fizemos lá na primeira parte da aula. Eu vou fazer aqui o pontinho atrás. Então, você vai fazendo o pontinho e vai puxando a linha aí de maneira bem leve. E reparem que eu tô fazendo ponto para dentro do risco, é isso mesmo, tá, gente? É só para garantir que essa linha não vai aparecer na hora da colagem do roxinho. Esse pontinho é o mesmo que nós utilizamos para fazer o bordado aí da boquinha. Apago a caneta ali com a pistola mesmo de cola quente e vamos colar os olhinhos com a cola de silicone frio, ó. Eu aplico a cola em todo o olhinho, cuidado sempre para não vazar, tá? Posiciono ali na profundidade e na hora de pressionar, eu pressiono só as bordas, não aperto o meio porque ele pode levantar as bordas e o acabamento não ficar tão bom. Para o bordado da sobrancelha, eu estou utilizando a linha de costura comum, porém aqui com 4 perninhas de linha na agulha. Esse bordado é bem simples, é só fazer um pontinho único ligando os pontinhos que nós marcamos lá no início da aula. Feito isso, repito o processo do outro lado, arremate a linha e já vamos colar esse cabelinho da parte de trás aqui que ficou solto. Então, ó, vá modelando, deixando esse cabelinho bem alinhado ali na parte de trás. Vamos colar também, ó, essa parte da frente aqui que ficou solta, vamos utilizar a cola quente mesmo nesse processo. Repita ali do outro lado também. E aqui vamos colocar o cinto do nosso santinho. Então, aqui você vai cortar um tamanho aí que seja suficiente para você dar ali o nozinho. Então, eu dou minha primeira laçada, vejo ali a altura que eu quero a peça, e aí eu vou dar uma segunda laçada, ó, posiciono ali no lugar, e esse fio, como ele é um pouco escorregadio, o nó pode soltar, eu gosto de aplicar um pouquinho dessa cola aqui no nó, para ele ficar grudadinho ali no lugar, e você pode também aplicar nas perninhas do fio para que ele fique posicionado ali na posição que você quer. Vamos seguir aqui a colagem dos bracinhos. Reparem que eu botei bem pouquinha cola para que esses bracinhos ficassem bem soltinhos, é de propósito. Vamos agora posicionar o manto. Aqui, gente, eu vou mostrar para vocês como eu fiz as minhas dobraduras, mas aqui não tem uma fórmula certa. Aqui você vai ajustando, ó, vai colando. A ideia é que fique um acabamento mais orgânico possível, mais natural possível. Então, quanto mais jogadinho, mais dobradinho, mais amassadinho, mais bonito fica esse manto. E aqui, conforme você for achando a posição, você vai dando pinguinhos de cola. Isso mesmo, é só pinguinhos. Não exagere na cola aqui, para não prejudicar aí o acabamento do seu trabalho.
Então, atenção aqui também na parte de trás, afinal de contas, né? A nossa peça ela tem que ter um acabamento bonito aí, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Isso traz muito valor agregado aí para os nossos trabalhos. Vamos seguir aqui agora fazendo a aplicação do outro lado, ó. Reparem que eu vou amassando mesmo o tecido, não tem muita posição certa, não. Se atentem a deixar o detalhe dourado, né, o mais visível possível, que ele vai dar todo um charme aí nessa parte do manto e vai fazendo aí a sua finalização. Cuidado com o cinto para ele não ficar escondido ali atrás do manto e vamos finalizar a colagem aqui também da parte de trás. Aqui, enquanto a cola seca, eu já vou aproveitar para cortar ali o excesso do cinto para que ele não fique tão comprido e a peça ficará dessa forma. Aqui, antes de aplicar a barba, você vai ver ali a altura certinha e vamos fazer a marcação das bochechas. A marcação da bochecha é da mesma forma que nós vimos aí anteriormente na ovelhinha, é só repetir o mesmo processo. Depois de fazer a bochecha, vamos colar a barba. Eu começo colando ali só essa parte central. Espero um pouquinho para que essa cola seque e depois eu sigo colando aqui as laterais, sempre tomando muito cuidado, gente, com o excesso da cola, tá? Para não manchar aí a peça de vocês e depois ter que ficar tirando cola. Em seguida, podemos colar o bigode. Aqui nesse processo todo eu vou utilizar a cola quente mesmo. Depois de colar o bigode, vamos colar a franja. A franja dele ele vai ter duas camadinhas extras, então essa primeira aqui, seguindo ali o desenho, ó, para dar um relevo. Então eu apliquei cola nela toda, reparem que ela fica toda grudadinha na testa. E vamos ter esse cachinho aqui, ó. Aplique a cola nele por completo e encaixe ali naquele topetinho que nós colamos antes. Aí ele fica todo coladinho também. E vamos finalizar essa parte do cabelo colando a parte de trás. Então, a gente aplica a cola ali na cabeça, posiciona o cabelinho e pressiona até a cola secar totalmente. Aqui eu vou finalizar a colagem que faltou da parte de trás. Nas laterais, se você sentir necessidade, também pode aplicar mais cola. Agora vamos para a montagem aí da cruz. Vamos iniciar juntando ali as duas partes da flâmula, aplicando a cola somente ali na parte de cima, bem rente ali, a bordinha. Depois, vamos aplicar a cola ali nessa parte onde fizemos a união e posicionar ali na nossa cruz, tá? Finalizada essa parte, você vai seguir colando o restante da flâmula. Na primeira parte ali de cima tem que ser com a cola quente, mas essa parte de baixo aqui, se você quiser finalizar com a cola de silicone fria, pode, não tem problema. Aqui eu vou tirar as rebarbas e imperfeições com a tesoura e depois eu passo a chama do isqueiro bem rapidinho só para tirar esses fiapinhos mesmo que ficam nas laterais, tá? Aqui, gente, mais uma vez, eu não confio só em cola, então eu vou aplicar um pouquinho da cola ali, posicionar a cruz na mão do nosso santinho e depois eu vou dar alguns pontinhos de costura com a linha marrom, tá? Mas isso é uma coisa minha, se você tem uma cola aí que você confia, que você acha que segura diferentes tipos de materiais, e você quiser usar só a cola, não tem problema. Então, aqui, ó, finalizei meus pontinhos, dei 2 pontos de arremate. Vou colar aqui a minha concha na mãozinha do santinho ali, né, onde ele segura a cruz. E vamos fazer agora a colagem da ovelhinha. Reparem, ó, que realmente não há necessidade de colocar rabinho nela, tá? Porque vai ficar escondido. Então, eu aplico cola ali na parte que ela vai ter contato com o santinho. Pressione ali até a cola secar totalmente. E em seguida, vamos posicionar a mão do santinho ali na cabeça da nossa ovelhinha, que vai ficar bem simpático. Lembram que deixamos os bracinhos soltinhos lá na frente? Então, é justamente para posicionar os detalhes. Agora aqui, se a gente quiser sentir necessidade, pode finalizar essa colagem aí, reforçar e ir aplicando cola onde achar necessário. Aqui foram pouquíssimas partes, ó, nessa parte aqui do outro lado, por exemplo, foi só um pouquinho ali na parte de baixo mesmo, para deixar ele mais estruturadinho. E para dar expressão no santinho, vou fazer aqui os pontinhos de luz nos olhinhos. É a mesma técnica que nós utilizamos na bochecha da ovelhinha.
Eu vou fazer os pontinhos de luz tanto no olho quanto na bochecha. Vamos deixar ele secando ali bem essa tinta. Enquanto isso, vamos fazer a áurea. Aqui eu vou unir as duas partes do molde com a cola de silicone fria. Vou dar aquela espalhadinha na cola e depois passar a chama do isqueiro em volta. Aqui, para dar o efeito de brilho, eu estou utilizando esmalte com glitter. Eu vou deixar a especificação desses aqui que eu usei para vocês lá no molde, mas pode ser qualquer esmalte com glitter. Depois que o esmalte secar, é só fazer a colagem da áurea na cabeça do nosso santinho. Aqui eu estou utilizando a cola quente mesmo. Então, posicione e a nossa peça vai estar finalizada. Olha só como ela fica super bonito, o acabamento da parte da frente, da parte de trás, fica super caprichado. E concluímos essa aula linda, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like nesse vídeo e conheçam também as nossas redes sociais, porque por lá eu sempre conto todas as novidades que vão vir por aqui. E muito obrigada por assistir a aula e eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!